Olá! Nessa videoaula vamos começar a tratar sobre os níveis, os limites de tolerância, para ruído, do ponto de vista da saúde ocupacional e do ponto de vista do conforto. Vamos começar falando sobre a questão do conforto acústico no trabalho. A norma que trata disso é a NR17 do Ministério do Trabalho. A norma NR17 fala de ergonomia. Então, na norma NR17, o capítulo 5, a partir do item 17.5, a norma fala sobre as condições ambientais do trabalho. E no item 17.5.2 diz assim: nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, além de outros, são as seguintes as recomendações de conforto. Na letra A, fala especificamente do ruído. Os níveis de ruído têm que estar de acordo com o estabelecido na norma NBR 10152. Bom, o que fala a norma NBR 10152? Ela estabelece que são as seguintes, peraí, os valores da tabela 1. Quais são os valores da tabela 1 da norma? Os valores são esses aqui, ó. Por exemplo, em hospitais, na área de, por exemplo, apartamentos, enfermarias, etc., o nível de ruído não pode ser superior a 45 decibéis. E a curva de ruído, ela é a curva entre 30 e 40. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Nos escritórios, por exemplo, em salas de reunião, vamos lá. Salas de reunião, o ruído no máximo 40 decibéis. E a curva de ruído 25 a 35. Bom, não tem aqui todas as... A tabela acaba aqui, né? A tabela da norma 10152. Então, não tem aqui todas as atividades possíveis. Desta forma, a NR 17 estabelece no item 17.521 o seguinte: diz assim: para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na norma NBR 10152, que é essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto é 65 decibéis. Então, esse é o nível máximo de ruído num ambiente típico como o nosso, por exemplo, de órgão público. 65 decibéis. E a curva de avaliação de ruído não pode ser superior a 60. Tá. O que vem a ser, então, essa curva de ruído? Essa curva de ruído, a norma traz também, ela estabelece o ruído máximo para cada frequência de exposição. Então, no eixo vertical da curva, nas ordenadas, você tem o nível de pressão sonora em decibéis. E no eixo horizontal, você tem as frequências de exposição. A partir de 10 Hz, passando por 63, 125, chegando a 8.000 Hz, 8 kHz. A curva 60, NC60, é essa aqui, ó, é a que estabelece a NR17. Então, essa curva é o seguinte, ó, para ruídos de baixíssima frequência, como 63 decibéis, vou tentar diminuir aqui um pouquinho, não, acho que dá para ver assim.
olha só, essa curva é a de 60, ó. Para 63 decibéis, o nível de ruído máximo está um pouco acima de 75. Aqui, onde está a seta aqui, seria 75. Seria, então, 77 decibéis. E para 8 kHz, que é no fim da escala aqui, ó, nós teríamos 50... Aqui é 60, né? 61, 62. Então, o mínimo seria 62 decibéis. Então, essa é a curva NC60. Então, você tem que obedecer. Desculpa, a curva NC60 tá dando 57 decibéis. Desculpa, eu olhei essa daqui que é 65. Essa é a 60. Ok? Então, do ponto de vista de conforto ambiental, a NR17 estabelece que o ruído máximo não pode ser 65 e não pode ser acima de 65 e que a curva não pode ser maior do que a NC60, ou seja, para cada frequência dessa você não pode ultrapassar os valores previstos nessa curva. Havendo curvas desde NC15, que é uma curva muito rigorosa, com ruídos baixíssimos, até a curva NC60. Isso na norma NBR 10152. Como a maioria das atividades não está prevista aqui, você não tem essa previsão aqui, ó, nessa tabela, então a gente usa, na maioria das vezes, o critério do item 17521 da NR17. Tá bom? 65 decibéis e curva NC 60. Bom, isso é a tratativa com ênfase em conforto. São níveis de ruído que ainda não são prejudiciais à saúde auditiva, mas são prejudiciais ao trabalho, ao trabalhador no exercício do seu trabalho e também trazendo desdobramentos, como a gente viu numa das primeiras videoaulas. No próximo vídeo, então, vamos tratar da exposição ocupacional ao ruído, seus limites do ponto de vista da insalubridade.